Abra sua revista, meus irmãos, da Escola Dominical, lição de número 6, que fala sobre alimento, ídolos e liberdade cristã. É uma lição que está ali no capítulo 8 e no capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios, à igreja em Coríntios. O texto áureo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está lá na 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 23, né? Um texto muito conhecido, né? Alguns até dizem que esse texto é a base da ética que Paulo ensina, né? Quando ele fala que todas as coisas são lícitas. Tudo é bom, tudo é permitido, mas nem todas convenha, ou nem todas convém que eu as faça. Todas são lícitas, todas são boas, mas nem todas edificam. Então, segundo muitos, é a base, esse texto é a base da ética que Paulo ele ensina à igreja. A verdade prática, nós também podemos acompanhar aqui e na sua revista. E diz assim: a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e o bom testemunho. Queridos, antes de nós iniciarmos, eu gosto sobretudo as cartas do Novo Testamento, eu gosto de fazer um sermão expositivo, né? Uma apresentação expositiva, versículo a versículo, mas a gente tem que estabelecer o contexto, porque se nós não estabelecemos o contexto daquilo que Paulo escreve, realmente fica mais difícil a gente entender o que ele quer passar para nós. Mas antes de mais nada, 3 pontos importantes. Primeira, a questão da atualidade das cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas são muito atuais. A carta de 1 aos Coríntios, ela foi escrita aproximadamente entre o ano 60 e 65 depois de Cristo, ou 60 a 65 da Era Comum. E Paulo, ele não escreve às igrejas para mandar flores, tá, meus irmãos? Paulo, ele escreve às igrejas quando elas estão em crise, quando há algum problema doutrinário, algum problema teológico, que ele, como pastor, como mestre da palavra de Deus, ele tinha que intervir. E naquela época não havia e-mails, não havia WhatsApp, não havia videoconferência e todas as facilidades que nós temos hoje. Não tinha um avião para ele se deslocar com facilidade, então ele enviava cartas. Essa aqui foi enviada por Timóteo, como já foi visto nas lições anteriores. E a igreja em Coríntios era uma igreja muito abençoada, seja a nível financeiro, seja a nível espiritual. É a igreja que se gabava de usufruir ou de exercitar ou de praticar todos os dons do Espírito. Então era uma igreja espiritualmente fervente, viva, mas é exatamente por isso que eles pecavam, eles se tornavam carnais, porque eles se exaltavam pela prática e pelo uso dos dons de forma exagerada, sem controle, sem limite. É por isso que Paulo, lá na frente, no capítulo 14, nós veremos ainda, em uma outra aula, ele estabelece a questão da ordem no culto, do uso do dom de línguas, do uso da profecia e assim por diante. Mas é importante a gente estabelecer isso, que as cartas de Paulo, elas são muito atuais e elas se apresentam em momentos de crise. Segundo ponto importante nessa breve introdução: existe o que nós chamamos em teologia de zona cinzenta. Existe o preto no branco, né, o claro e o escuro,
e existe uma zona cinzenta. O que é a zona cinzenta? É uma zona onde há um nevoeiro, é uma zona onde a Bíblia ela não nos apresenta uma pronta resposta. Por exemplo, preto ou branco, sim ou não? Adultério é pecado? Sim. Matar alguém é pecado? Sim. Furtar é pecado? Sim. É preto no branco. Ou é sim ou é não. Né? Aí você vai, por exemplo, tatuagem é pecado? Aí vamos pensar. Aí nós temos uma zona cinzenta. Temos uma zona cinzenta. Aí vamos pesquisar, vamos entender. Então, nós temos que entender isso, que existem práticas que você não precisa pensar muito. Ou é pecado ou não é. Usar esse microfone é pecado? Não. Gravar o vídeo e colocar nas redes sociais é pecado? Não. Agora tem coisas que a gente precisa pensar. Ouvir música secular, música não cristã, é pecado? Vamos pensar. Aí nós temos uma zona cinzenta. Porque é algo que a gente precisa analisar e entender. Aonde está o pecado ou aonde não está. É importante a gente entender que existe o que é preto e branco na Bíblia e o que é cinzento, o que é de rápida ou pronta resposta e aonde há coisas que a gente precisa pensar e analisar de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Outra coisa importante, ainda dentro da introdução, é a gente entender que existem coisas essenciais e não essenciais para nós, como igreja, discutirmos. Ceia, batismo em águas, são sacramentos. Então, são coisas essenciais. A fiel pregação da palavra, essencial. A disciplina eclesiástica, que, aliás, está muito em desuso, né, nas igrejas, é essencial. O evangelismo, essencial. A ajuda aos necessitados, essencial. Então, tem coisas que são essenciais, são fundamentais. Agora, tem coisas que não são essenciais, que a gente não precisa ficar batendo a cabeça, porque são coisas que não vão fazer diferença. Por exemplo, o autor John Stott e o autor Marvin Page, eles enumeram alguns exemplos de coisas não essenciais. Por exemplo, ele fala a questão do comprimento do cabelo. Não é essencial a gente discutir sobre isso. Sobre o estilo musical no culto. A música é para Deus. Então é algo não essencial. Aí você pega formas de entretenimento, diversão, entretenimento, é não essencial. Você pega a questão da tatuagem, como eu falei há pouco. É um assunto não essencial. A questão, ele até cita aqui, a questão do uso de maquiagem, joias, né? Não essencial. Aí ele fala aqui sobre a definição do que é céu e do que é inferno. Ele coloca como não essencial. Nós estamos batalhando esse caminho para ir para o céu. Então, definido isso, que as cartas de Paulo, elas apresentam-se em situações de crise e que elas são muito atuais para a igreja hoje. Entendendo que há uma zona cinzenta, onde a Bíblia ela é certeira na resposta de sim ou não, se é pecado ou não, e há uma zona cinzenta, onde nós temos que analisar se é ou não certo ou errado, de acordo com a situação, de acordo com o contexto. Por exemplo, eu falei da tatuagem, né? Outra vez perguntaram assim para mim, se tatuagem era pecado. Porque no Antigo Testamento fala, o povo é repreendido em relação a desenhos
feitos no seu corpo, feitos na sua pele. Gente, a orientação que o povo recebeu no Antigo Testamento com relação à tatuagem é porque elas simbolizavam idolatria pagã. Então, se o povo de Israel colocasse sobre a sua pele tatuagens, estaria imitando os povos pagãos que faziam desenhos e gravuras pagãs em adoração aos seus deuses falsos, aos seus deuses pagãos. Então, o povo de Israel ele não poderia fazer tatuagem para não parecer com os povos pagãos. Para nós, isso não tem nenhuma relevância. Agora, eu faria tatuagem? Não, não faria. Agora, eu vou dizer para você que é pecado? Eu tenho que falar a verdade. Não é. Agora, tenha cuidado. Vai fazer uma tatuagem de um demônio? De uma caveira? Uma tatuagem de uma faca? Uma tatuagem de uma arma? Agora, pastor, eu posso fazer uma tatuagem de uma florzinha? Pode. Agora, não esqueça que daqui a 50 anos a flor vai estar murcha. Não é? Quando está jovem, está bonito. Mas a pele vai envelhecendo para todos nós. Daqui a 50 anos, a flor que há 50 anos era bonitinha, já não vai estar mais tão bonita. Então, pense, questão de bom senso. Agora, há algum impedimento? Não, nenhum impedimento. Então, a gente tem que pregar a verdade também. E orientar a verdade para que nós não sejamos fracos na fé, como Paulo vai falar agora. Abra sua Bíblia, se você puder, na 1 de Coríntios, no capítulo 8. Temos aqui a questão fortes versus os fracos, quem eram os fracos na fé, e vamos falar da lei do amor, né? A liberdade cristã é controlada pelo amor, e o versículo por versículo, como eu costumo fazer. Primeiro, Paulo identifica dois grupos na igreja em Coríntios. O grupo dos fortes e o grupo dos fracos. Os fortes, Paulo, ele os chama de dotados de saber. Os fortes, não no sentido de força, tá, meus irmãos? No sentido de força na fé, não de força física, mas de força na fé. Eram os fortes na fé, eram os dotados de saber. Qual era o problema com os fortes? O problema deles é que eles se vangloriavam, que tinham muito conhecimento. E, de fato, eles tinham o conhecimento, eles tinham o entendimento. Só que esse entendimento fazia com que eles ultrapassassem alguns limites. Eles comiam nos templos pagãos. Estava tendo ali uma cerimônia, um culto a algum deus grego, porque Coríntios é uma cidade grega, tá, meus irmãos? Coríntios é uma cidade grega. Então, eles iam nos templos e iam comer ali livremente, porque eles diziam assim: só há um Deus, só existe um Deus verdadeiro. E se só existe um Deus verdadeiro, aquela comida não é oferecida a um Deus pagão, porque aquele Deus pagão não existe. Eles estão certos? Estão. Outra coisa, eles pensavam assim: quem foi que criou os seres vivos? Deus. Quem criou o novilho? Deus. Quem criou o carneiro? Deus. Quem criou o bode? Deus. Quem criou todos os animais que estão sendo sacrificados ali aos deuses pagãos? Deus criou. Então, como é que está sendo oferecido a um Deus pagão que não existe uma coisa que foi criada pelo nosso Deus? Esse entendimento que eles tinham estava correto? Sim. Só que eles abusavam disso. E eles iam comer livremente nos templos pagãos. E eles se vangloriavam de serem os fortes. E Paulo meio que ironiza a eles, chamando eles de: vocês são os dotados de saber. E Corinto era uma cidade muito grande, muito próspera. E era uma cidade que tinha dezenas e dezenas de templos pagãos, porque eles adoravam muitos deuses pagãos. E como é que isso funcionava? 3 formas. O pagão, o idólatra, o adorador de um falso deus, ele chegava com oferta de carne no templo,
do Deus que ele adorava, do Deus com D minúsculo, ele oferecia o sacrifício era queimado. Só que como normalmente eram pessoas muito prósperas, eles levavam uma grande quantidade de carne. Aí essa carne tinha dois caminhos, depois de haver o sacrifício. O que sobrava, eles traziam para casa de volta, ou eles convidavam os amigos para fazer um grande banquete. E a segunda via, o que sobrava de tudo isso, ficava para os sacerdotes do templo. E eles também se alimentavam, ou eles vendiam no mercado. Olha que interessante. Então, os pagãos levavam sacrifício de carne aos deuses. Queimavam. Como o sacrifício era muito grande, o que sobrava, eles levavam de volta para casa, irmãos. Ou então, eles convidavam os seus semelhantes, os seus amigos, companheiros, para comerem ali um grande banquete de celebração à carne, celebração aos deuses ou a eles próprios. Ou então o resto, o próprio sacerdote ficava para o seu consumo, ou ele vendia para o mercado para que o templo tivesse também recursos e tivesse manutenção. Mas aí é que é o ponto. Aí que é o ponto. Os fortes na fé, eles iam lá, eles eram convidados, os cristãos, ou novos cristãos, tinham amigos que eram pagãos, e eles convidavam, olha, amanhã eu vou estar oferecendo sacrifício para o Deus fulano, para o Deus ciclano, depois vai ter aquela churrascada, vamos lá. Aí o crente lá de Corinto, só bora, vamos lá, vamos pegar, vamos dar-lhe, nesse churrasco. Era o que acontecia. Quando era vendido de volta para o mercado, o crente, ele ia lá no mercado e comprava aquele alimento que tinha sido oferecido e tinha sobrado do sacrifício. Quando não, o amigo dele, não cristão, ou não crente ou pagão, convidava ele para comer na casa dele. Olha, sobrou uma carne lá do sacrifício da deusa Diana, aí amanhã eu vou fazer aquela churrascada, passa lá em casa. E o crente ia lá comer. Então Paulo ele queria combater isso. Só que por outro lado, haviam os fracos na fé, ou os fracos de consciência. O autor, o Adolf Pohl, ele fala que são indivíduos que tinham a fé enferma. Eu acho interessante falar, ao invés de chamar fracos na fé, mas aqueles que tinham uma fé enferma, meus irmãos. Tá? Os fracos na fé, eles eram, quem eram? Eram ex-idólatras, que se converteram ao cristianismo, ou simplesmente eram novos convertidos ao cristianismo. Então eles eram ex-idólatras, que adoravam nos templos pagãos, ou novos convertidos cristãos que residiam ali na cidade de Corinto. E eles tinham um problema com isso, porque enquanto que os fortes na fé comiam à vontade e não estavam nem aí, porque tinham entendimento e abusavam desse entendimento, já os fracos na fé, eles não comiam. Eles se abstinham de comer carne. Eles não comiam nos templos pagãos. Se eles eram convidados para a casa de algum descrente, algum não cristão, algum pagão, ele se abstinha. Ele não ia comprar carne no mercado porque ele ficava naquela dúvida, essa carne foi sacrificada, essa carne foi oferecida, é sobra lá do templo ou não? Então ele se abstinha de comer. Ele tinha medo de se contaminar. A imaturidade, meus irmãos, era tão grande. Eles achavam que se comessem da carne que havia sido sacrificada e sobrou, eles seriam possuídos pelos espíritos dos deuses pagãos. Olha a imaturidade. Sabe o que é isso, meus irmãos? Falta de ensino. Falta de liderança. Falta de exposição teológica e fiel da palavra
de Deus. Como é que pode eu comer um alimento e através do alimento eu ser possuído de um espírito? Um alimento. E eles pensavam assim, meus irmãos, tanto na igreja em Corinto, tanto na igreja em Roma. Porque se você for pegar, eu acho interessante você fazer esse exercício da leitura de Romanos 14. Romanos 14 também fala exatamente sobre esse mesmo assunto, a questão de alimentos oferecidos a ídolos. A mesma coisa. A diferença é que Romanos vai mais além. Aqui em Corinto, na carta aos Coríntios, Paulo ele se limita apenas à questão alimentícia. Em Romanos, ele fala sobre alimentos, ele fala sobre bebidas, ele fala sobre usos e costumes, e ele fala sobre festas. Então ele vai muito mais além, eu recomendo que você leia Romanos capítulo 14. Algumas considerações, meus irmãos, o ponto mais importante da lição de hoje, depois dessa introdução. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro a diferença entre fracos e fortes? Amém? Ficou clara a questão da zona cinzenta, as questões não essenciais? Amém? Glória a Deus. Eu escrevi uma frase que eu acho muito interessante. Eu até coloquei nas redes sociais há um tempo. Diz assim: o limite da liberdade de consciência do cristão termina quando começa o amor ao próximo. Queridos, todos nós temos uma liberdade de consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porém, esse limite de liberdade de fazer o que é certo e o que é errado, ele é interrompido, ele termina quando começa o dever que eu tenho de ter de amar ao meu próximo. Por quê? Como nós vimos, só há um Deus, meus irmãos. Só há um Deus. Então não tem maniçoba consagrada. Quem foi que fez a maniva? O Senhor. Não existe balinha, lembra das balinhas? Não existe balinha sacrificada a ídolos. Que absurdo, irmãos. Quem foi que fez o açúcar da bala? A cana? Foi Deus. Foi Deus. Porém, em relação ao próximo, em relação ao cuidado que eu tenho de amor ao próximo, eu tenho que me abster, eu tenho que colocar alguns limites para que o próximo ele não se escandalize. Então, o meu pecado não vai ser de estar comendo determinada comida A, B ou C. O meu pecado vai ser de induzir o meu irmão, que é fraco, que é imaturo na fé, a se escandalizar. E esse escândalo o entristeça, de modo que lá na frente ele saia da igreja e se desvie dos caminhos do Senhor. Já pensou se eu chegar aqui na igreja com uma tatuagem bem aqui? Já pensou? Pecado? Não. Agora um irmão fraco na fé vai dizer: ih, o pastor fez uma tatuagem no pescoço. Se ele for fraco, se ele for imaturo, ele vai se entristecer, vai falar: não vou mais para essa igreja, o pastor usa até tatuagem, aí sai da igreja, esfria, daqui a pouco ele está desviado. Aí eu vou pecar por ter escandalizado e ter feito o meu irmão esfriar na fé ao ponto de sair da igreja. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Lutero ele diz o seguinte: o cristão é o servo mais solícito de todos, porém a todos sujeito. O cristão é o servo mais solícito de todos, porém a todos ele está sujeito. Então eu tenho que me sujeitar a alguns limites, por amor ao próximo. Paulo, o entendimento dele, Paulo era um defensor do livre-arbítrio, meus irmãos, da liberdade cristã. E ele diz o seguinte, que a questão da restrição, ela é colocada não para meninos, mas por uma questão de amadurecimento. Então você que é maduro na fé, você que é mais espiritual, você que tem a fé fortalecida, você que é o dotado de saber, é importante que você se abstenha de algumas coisas, de algumas práticas, para não escandalizar o seu irmão. Eu escrevi aqui o seguinte: a lei agora adquire um novo sentido.
Esta não é mais imposta de fora para dentro, mas de dentro para fora, onde nasce o Espírito de Cristo em sua lei do amor. Como Cristo, o exemplo supremo do seu povo, sempre pensou dos interesses dos outros antes do que nos interesses dele. Por isso, quem é dele, apesar de não estar sujeito a ninguém, com respeito à sua liberdade, deve se sujeitar a todos por causa do amor. Então, ainda que nós tenhamos liberdade, ainda que Cristo tenha nos dado liberdade em muitas coisas, algumas coisas nós temos que nos abster em nome do amor. Gálatas 2,6 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em Romanos 13,10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Levítico 19:18 diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá em Mateus 22, verso 37 em diante diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós temos que nos abster de determinadas circunstâncias, meus irmãos, por amor ao próximo. Agora vamos verso por verso. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 8, verso 1, parte A. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, parte A. Vamos lá, verso por verso. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Paulo está ironizando aqui. Paulo está dizendo, olha, então quer dizer que em relação à comida, todo mundo é safo aqui, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem ciência. Então eu não preciso falar nada para vocês, né? Porque vocês já sabem, não é isso? Paulo está sendo irônico. Aí ele complementa na parte B. A ciência ou o conhecimento incha, mas o amor edifica. Paulo está dizendo o seguinte: então quer dizer que eu não preciso falar nada para vocês, né? Porque vocês já sabem de tudo, não é isso? Vocês já estão preparados, vocês são safos, vocês são sábios. Mas ele adverte, mas olha, o conhecimento, ele incha. O conhecimento torna você arrogante. Mas o que edifica é o amor. Você que acha que tem muito conhecimento, você só vai ficar inchado. Mas o que edifica de verdade a sua vida é o amor. No verso 2 ele diz assim, verso 2 e 3. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha só como Paulo, ele segue uma linha de raciocínio. Ele começa dizendo, então quer dizer que eu não preciso ensinar nada para vocês, porque vocês já sabem, né? Mas olha, cuidado. Quem acha que sabe muito, só incha, porque o que edifica é o amor. E ele fala, se alguém acha que sabe de alguma coisa, não sabe é de nada. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se você acha que você sabe alguma coisa, você acha que você é mais forte na fé que o outro, você está enganado, você não sabe de nada. Porque o mais importante é ser conhecido do Senhor. É isso que edifica, é isso que faz a diferença, é ser conhecido pelo Senhor. É ser conhecido pelo Senhor. Paulo, ao mesmo tempo, ele entendia que os fortes tinham a razão, mas ao mesmo tempo ele estava combatendo o quê? A arrogância. Ele estava combatendo o desprezo que os fortes na fé tinham em relação aos que eram fracos na fé. No verso 4 e 5, Paulo, ele elogia, inclusive, os fortes, embora ele tenha corrigido a prática deles. Olha só,
versos 4, 5 e 6, diz assim: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que no mundo não há outro Deus, senão um só. Olha só. Então, não existem comidas sacrificadas aos ídolos, porque não há outro Deus, só há um. Como é que eu vou estar oferecendo comida para o Deus X, para o Deus Y, se eles não existem? Esse é o ponto. Verso 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Aqui Paulo ele fala dos deuses gregos. Ele fala assim, porque há muitos que se chamam deuses. Porque na mitologia grega haviam muitos deuses. E haviam ainda os semideuses. Por isso que ele fala assim, quer no céu, quer na terra. Os deuses dos céus eram os deuses que habitavam o Olimpo, segundo a mitologia grega. Zeus, Apolo, não é o Apolo amigo de Paulo, tá, irmãos? É o deus do sol, segundo a mitologia grega. E tantos outros deuses. E outros que habitam a terra. Quem eram os deuses que habitavam a terra? Segundo a mitologia grega, eram os semideuses. Era quando os deuses desciam do Olimpo e se relacionavam com as mulheres humanas e dali geravam semideuses. Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que entre vocês há muitos que se chamam deuses no céu, os deuses do Olimpo, e deuses na terra, os semideuses, que eram fruto do relacionamento dos deuses gregos com humanas, com mulheres humanas. Porém, ele fala que só há um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles. Então, Paulo está dizendo o seguinte, não existem alimentos sacrificados a deuses, seja deuses do céu, seja deuses da terra, ou que se chamam deuses, porque só há um único Deus, e Jesus Cristo, para o qual todas as coisas são, e nós também somos para Ele e por Ele. Seguimos, irmãos. Mas, enfim, cada um tem a sua consciência, né? Por isso que o tema da lição é a liberdade de consciência cristã. Mas, assim, à luz da Bíblia, a gente pode ficar tranquilo, mas cada um tem a sua consciência. Por exemplo, bebida alcoólica. Eu não bebo de forma alguma. Nem o cheiro eu gosto de sentir. Mas tem cristãos que bebem sem embriagar-se, claro, né? Porque a recomendação é beber sem se embriagar. Tem uns que bebem taça de vinho, tem uns que bebem um licor, o vinho com carne vermelha, né? O vinho branco com carnes brancas, né? Então tem essa questão. Mas eu não bebo de forma nenhuma, entendeu? Então essa é a minha posição, mas eu também não condeno quem faça uso sem embriagar-se, como Paulo fala, né? Como Paulo orienta lá em Efésios 5. Verso 7 e verso 8, irmãos, vamos caminhando. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Queridos, tem uma frase popular que a gente fala assim, você é aquilo que você come. Para Deus não importa. Paulo é muito claro aqui. A comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Tanto faz o que você come, irmão. Não faz diferença para Deus. Não faz diferença para Deus.
tanto faz. A comida não nos torna agradáveis a Deus. Então, você comer ou deixar de comer não vai fazer nenhuma diferença. Você não vai estar agradando ou desagradando a Deus por aquilo que você come. A questão é em relação ao próximo. Essa é a questão. Verso 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha o ponto. Então, para Deus é o seguinte: tanto faz eu comer ou deixar de comer, me abster de qualquer alimento que seja. Mas o verso 9 diz: mas que essa liberdade de nenhuma maneira seja escândalo para aquele que seja fraco. Para aquele que seja fraco. Isso vale para várias coisas, irmãos. Comida, bebida e outras coisas que são coisas que não fazem diferença. Por exemplo, jogar futebol. Quando eu era criança, jogar futebol era pecado. Se o jovem fosse pego jogando bola, ele era disciplinado. Ele era disciplinado, sumariamente. Se o crente andasse de bermuda na rua, era disciplinado sumariamente. Sumariamente, não tinha conversa, não tinha acordo. Não tinha acordo. Só que é pecado você jogar a sua bolinha? Um calor desse tropical, você andar de bermuda na rua? Um calor desse que nós temos aqui em Belém? A gente não está na Europa, meus irmãos. Esse costume de usar paletó que nós temos na igreja é um costume que foi trazido da Europa para a gente. Mas olha o calor que a gente passa aqui. Isso é um costume europeu. É um hábito europeu. Com esse calor que nós temos aqui, por isso que nós temos os ar-condicionados aqui para abençoar. Imagina se não tivesse ar-condicionado, meus irmãos, para nós aqui. Então, tudo é uma questão de costume. E costumes são coisas não essenciais. Pregar com terno, pregar sem o terno, que diferença faz? Nenhuma. Nenhuma. Tá, meus irmãos? Tudo é questão de costume. Verso 10 ao 13. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o teu irmão, nunca mais comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. Olha o ponto. Tanto faz você comer ou deixar de comer alguma comida. Tanto faz. Para Deus não importa. Agora, cuidado com os fracos. Aí ele fala aqui: se o teu irmão que é fraco estiver assentado comendo ali a comida no templo pagão, o que é que ele vai pensar? Ele vai enfraquecer, ele vai ficar escandalizado. Diz aqui: o teu conhecimento, e pelo teu conhecimento perecerá. Ou seja, a tua consciência, que para ti não tem problema, vai fazer perecer o teu irmão que é fraco na fé. E contra isto pecais, exatamente por estar ferindo a fraca consciência do teu irmão. Irmãos, está escrito. Está escrito aqui. Eu não estou nem fazendo interpretação sistemática do texto. É interpretação textual. É direto. O texto é muito claro. Então, se abstenha de comer, não porque é pecado. Se abstenha de comer, não porque você vai estar desagradando a Deus. Se abstenha de comer, não porque Deus se incomoda, porque Deus não se incomoda com aquilo que você come. Foi Ele que fez. A maniva é dele. O milho do mingau é dele. Mas se abstenha para não escandalizar o irmão que é fraco de consciência. Esse é o ponto. Porém, algumas reflexões já caminhando para o final, meus irmãos. Aí no final vamos fazer as perguntas que Paulo deixou para nós. Primeira reflexão. Escandalizar aqui não é simplesmente provocar uma opinião contrária, e sim induzir uma pessoa a fazer uma coisa a qual não está preparada. Então, escandalizar o irmão não é você formar na cabeça dela uma opinião diferente. É porque, pelo seu exemplo, o irmão que é fraco na fé vai ver o pastor comendo a maniçoba. Ele vai dizer: eu vou comer também, o pastor está comendo. Só que o pastor da igreja, ele está preparado.
A consciência dele não acusa. Ele está livre, ele tem liberdade de consciência. Só que o irmão que o viu é fraco, é novo convertido, ainda não está preparado. Aí aquilo vai escandalizá-lo. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai comer também. Eu vou comer também. Só que aquilo vai acusar a consciência dele porque ele é menino ainda. E ele vai enfraquecer, porque houve o escândalo, e ele vai enfraquecer na fé e ele vai sair da igreja. Há uma grande possibilidade disso acontecer. Então o pecado não vai ser pelo comer, o pecado vai ser por causar escândalo no irmão, por fazer o irmão sair da igreja e, quem sabe, fracassar na sua fé. 2. Cuidado para a ética da igreja não ser controlada pela consciência dos irmãos fracos na fé. Esse ponto deve ser tratado com bastante cuidado, senão haverá uma lista de normas e regras do que não pode e do que pode. Uma igreja legalista. Quando a ética da igreja é controlada pelos fracos, a igreja torna-se legalista. Irmãos, todo fraco de consciência é legalista. Todo fraco de consciência, todo fraco na fé é legalista. Porque ele estabelece regras e mais regras e mais regras. E a igreja, ela passa a ser controlada pelas regras dele, pelo pensamento dele e não pelo pensamento da palavra de Deus. E o que deve controlar a minha consciência e a consciência de vocês é a palavra de Deus. Não é o pensamento de liderança, não é o pensamento de pastores, não é o pensamento de homem nenhum. É o que está escrito na palavra. E a palavra que eu vos trago esta manhã, ela é muito clara, cristalina como a água. 3. A salvação é pela graça e não pela observação de uma lista de condutas legalistas. A salvação é pela graça, meus irmãos. É claro que a graça não vai justificar a prática do pecado. A graça não justifica o pecado, mas a salvação é pela graça. A salvação não é por seguir regras, normas legalistas. O fraco na fé, ele tem que crescer. O fraco na fé, ele tem que amadurecer. O fraco na fé tem que encontrar a liberdade de consciência na sua fé, a liberdade de consciência cristã. Não pode ser fraco para sempre. Tem crente que é crente há 20 anos, 30 anos, 40 anos e não entende isso aqui. Por quê? Porque é legalista. Porque é legalista. 4. Os líderes devem ensinar, meus irmãos. Não é só proibir, tem que ensinar. Tem que ensinar. Porque é através do ensino que o crente vira maduro. Amadurece. Então o pastor tem que ensinar, sim. Não é para proibir, mas é para ensinar. Para que a consciência do irmão venha a ser acusada. E o Espírito Santo o convença. Não simplesmente cortá-lo sumariamente. Porque é o ensino que gera a maturidade. Quinta e última reflexão. Há situações em que o forte de consciência abrirá mão provisoriamente de um direito para não induzir o fraco ao erro. Mas isso deve ser provisório, porque o fraco tem que crescer, não pode ser menino para sempre. Eu até vou abrir mão, irmãos, de alguma situação, mas eu não posso ficar abrindo mão o tempo todo. Eu não posso me abster o tempo todo, senão a igreja se torna legalista. Mas para que isso aconteça, o menino tem que ser ensinado. Para que isso aconteça, o menino ele tem que ser doutrinado. Para que isso aconteça, o menino ele tem que ser amadurecido através da palavra do Senhor. Irmãos, agora vamos para a parte final. Perguntas e respostas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Irmãos, temos 3 perguntas aqui para a gente finalizar. E essas 3 perguntas, elas não foram formuladas por mim. Foram formuladas pelo próprio apóstolo Paulo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, eu vou ler só as perguntas. Primeira pergunta está ali, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 18 ao 21. 18 ao 21. Diz assim: posso comer carne no templo pagão? A resposta é não. Não posso. Está tendo uma festividade a um ídolo tal, a um santo tal. Você sabe, você tem consciência disso. Aí você vai lá e
e entra no templo, independentemente se você adore ou não, se você só senta lá e assiste, e você come, você não pode fazer isso. No verso 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode. Segunda pergunta: posso comer carne comprada no mercado ou servida no templo pagão? A resposta é sim. Eu posso comer uma carne que está lá no mercado, ou uma carne que veio oriunda do templo e foi ser vendida no líder. Sobrou uma carne lá do templo do Deus tal, sobrou e foi vendida para o líder. Aí o líder está revendendo para você. Não pergunte, só compre. Só compre, leve para casa, cozinhe e coma. Não pergunte. Está aqui no texto. 1 Coríntios 10, 25 e 26. Comei de tudo quanto se vende nos açougues, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Não pergunte nada, só compre no supermercado, na feira, leve para casa, cozinhe e coma. Não pergunte a procedência, a não ser que você queira saber alguma questão de saúde. Essa carne está boa, foi bem feita, não é carne estragada, fora isso não pergunte nada. E a terceira e última pergunta de Paulo, está lá em 1 Coríntios 27, 1 Coríntios 10, verso 27 ao 30. Se algum incrédulo me convidar para comer em sua casa ou templo, posso? Sim e não. A resposta é sim e não. Como assim? Se ninguém disser nada, coma. Mas se alguém fizer alguma advertência, não coma para não escandalizar aquele que o advertiu. Então, se uma pessoa que não é crente me convidar para ir na casa dele comer, você pode ir? Sim ou não? Se a pessoa só te convidar e não disser nada, vá. Se a pessoa disser, olha, mas é comida do sírio, viu? Então não vá. Está aqui, na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 27 e 30. Só você ler com calma e essa é a resposta. Sim e não. Se a pessoa lhe avisar, lhe advertir que é uma comida de sírio, não vá. Se é uma comida sacrificada a ídolos, não vá. Se a pessoa só convidar porque é gentil, porque é seu amigo próximo, vá com consciência tranquila, mas também não pergunte nada, não comente nada, não fale nada. Agora, se você chegar lá e disser, e verificar que houver uma celebração, que vier alguma coisa pagã, aí você se abstenha de comer para não escandalizar aquele que te convidou. Tá bom, meus irmãos? Então, que nós tenhamos essa consciência, queridos, de que, primeiro, que só há um único Deus. Não há outros deuses. Então, não existe comida sacrificada a deuses e a demônios, ou a entidades, ou a santos. Não existe, porque só há um único Deus verdadeiro. E tudo por Ele, e para Ele, e nós através dEle. Segundo, todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Quem fez a carne? Quem fez os alimentos? Quem fez os frutos? Quem fez os temperos? Quem fez as raízes? Quem fez os legumes? Foi o Senhor. Tudo é dele, a procedência é de Deus. Agora, se abstenha de comer, para não escandalizar o irmão fraco na fé, se isso for o caso, porque você vai ser culpado não pelo que comeu, mas você vai ser culpado por trazer escândalo, por trazer fraqueza de consciência e por, de repente, fazer o seu irmão se escandalizar. Queridos, nós temos que pensar isso. Lá em Mateus 23, verso 23 e 24, capítulo 23, versos 23 e 24, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha só, hipócritas, é aqueles que usam máscaras de falsidade. Então, Jesus está dizendo, ai de vocês, seus hipócritas, vocês que usam máscaras de mentira, porque vocês dão o dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber,
a justiça, a misericórdia e a fé. E estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, coam mosquitos e engolem camelos. Os fariseus, eles se importavam com o dízimo até do endro, até do cominho, até da hortelã. Mas as coisas que eram mais importantes, como a justiça, como a misericórdia e a fé, eles se omitiam. E Jesus está dizendo, olha, vocês têm que praticar essas, mas sem esquecer das outras, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E ele chama eles de hipócritas, de cegos, guias cegos, pastores cegos. O pastor é um guia. Aí ele fala, vocês coam mosquito. O que é coar mosquito? Imagine um filtro, sabe filtro de café? Pois é, o filtro ele deixa as impurezas, mas o resto tudo passa. Então vocês deixam passar pelo filtro mosquitos, mas vocês engolem camelos. Queridos, a gente às vezes perde tempo com bobagens. Comprimento do cabelo da irmã, a maquiagem da irmã, a comida X, a bebida Y, o futebol. Mas às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas que não são essenciais, com bobagens. O Marvin Pate, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala que nós perdemos tempo com questiúnculas. O que são questiúnculas? Questões pequenininhas. E coisas mais importantes a gente deixa passar. O adultério. Quantos pastores adulteraram e estão de volta no ministério? Isso ninguém fala nada. Está tudo certo. Sai da igreja que pecou e vai para outra, como se o povo esquecesse. Como se a família que foi destruída esquecesse. Como se o pecado fosse jogado para debaixo do tapete porque ele só mudou de igreja, ou de estado, ou de município. Manda para o interior do estado que o pessoal esquece lá. Coam mosquitos, deixam passar mosquitos, coisas pequenas, questiúnculas, mas engolem camelos. Mas engolem camelos. E que o Senhor ele possa nos abençoar, assim como abençoou o meu coração e abençoe o seu também, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.